A paz do Senhor para todos, uma boa noite. Hoje o dia está atípico, está chovendo lá fora, mas aqui dentro nós estamos aquecidos pelo Espírito Santo de Deus. Antes de nós começar o estudo, eu quero agradecer a Deus, porque Ele me concedeu mais um ano de vida. Quero agradecer as manifestações. O cara fala assim, mas passou dos 50 de pesar. Não, rapaz, manifestação de alegria, né? De aniversário. Não, dos 50. Eu estou com 56. Não parece não, mas é 56. Eu tenho deixado os grisalhos prevalecer, porque outro dia eu fui do cinema e tive que mostrar a identidade para entrar. Entendeu? Eles queriam falar assim, você não pode entrar, a idade não pode e tal. Eu falei, não, meu amigo, eu tenho 55, mas enfim. Mas eu quero agradecer as manifestações, as ligações. 56, rapaz, não tenho problema com idade. Eu já fui moço, agora estou na meia-idade. Quando chegar depois dos 70, aí a gente vê como é que fica. Desse jeito. Então, meus irmãos, quero agradecer a todos que lembraram, que mandaram suas mensagens, que ligaram para mim. O bolo realmente apareceu, pastor, mas infelizmente, sabe, infelizmente, mas iremos providenciar outro em breve. Mas enfim, glória a Deus por isso. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, dando sequência a essa série de estudos no livro do profeta Isaías. Hoje estaremos no capítulo 6, que vem depois do 5, né? E antes do 7. É isso mesmo. Ok, muito bem. Então vamos lá. Normalmente, não, porque às vezes as pessoas querem mudar, né, tudo, né, mas enfim, vamos lá. O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, é um capítulo muito longo, vou pedir a paciência dos irmãos, tá? Então vamos ler. Isaías, no capítulo 6, a partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vai e diz a este povo, ouvir de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu, até que se assolem as cidades, e fique sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém? Então, esse capítulo, a gente já vai desfazer um mito que a gente ouve em muitas pregações, e até em alguns estudos, que as pessoas acreditam que nesse capítulo, Isaías começou o seu ministério profético. Não é, irmãos. Ele já tinha começado. O que a gente tem que entender, né, e eu também estava até fazendo uma pesquisa hoje, pastor, nas
nas profissões regida pela nossa CLT, eu não encontrei o ofício profeta. Não encontrei. Então, Isaías, ele já tinha começado a profetizar há muito tempo. Aqui é um fato, porque o que determina a revelação quando o Espírito Santo utiliza alguém? É o autor, é o que ele vê. Então, o fato aqui, no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, Deus, naquele momento, para chamar a atenção de Isaías e usá-lo para algo maior, que ele nem tinha noção daquilo a qual tinha sido chamado, está aqui, ó. Então, a gente tem que começar a desfazer os mitos que muitos falam. Em relação ao ofício de profeta, eu trouxe algumas coisas aqui, de acordo com a lição, que é para nós compreendermos sobre o ofício de profeta. Nós sabemos que a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela era específica, porém transitória. Em quê? Na unção de reis, profetas e que mais? Juízes e que mais? Sacerdotes. Era temporário, né? E a gente vai saber por que acontece isso. Mas então, fazendo aqui uma breve pesquisa sobre o profeta, a ação do profeta no Antigo Testamento, era também conhecido por vidente, na nossa tradução, que indica a capacidade especial de se ver na dimensão espiritual e prever eventos futuros. O profeta recebia sonhos, visões e revelações da parte de Deus, que o capacitava a transmitir essas realidades ao povo. Ele era o porta-voz. Quando ele falava, Deus, olha só, estou subscrevendo o que ele está falando. Eu sempre falo, assim diz o Senhor, peso da palavra do Senhor, era cumprimento da palavra de Deus. Ai, é juízo. Então a gente tem que começar a compreender vamos dizer assim, a postura do profeta, quando ele começa a agir, quando ele começa esse ministério. Os profetas exerciam influência sobre a composição do Antigo Testamento. Fica evidente na divisão tríplice da Bíblia hebraica, a Torá, os profetas e os escritos. Se a gente abrir lá em Lucas 24, 44, quando Jesus se apresenta aos discípulos, e muitos ficaram assim duvidando, a gente viu lá os discípulos no caminho de Emaús, mas particularmente aqui ele fala do cumprimento das profecias que tinham que se cumprir. Então vamos lá, Lucas 24, 44. Hoje eu não vou ter ajuda não, pastor Paulo? Então eu estou pedindo. Vai, por favor. Isso. E disse-lhes, da próxima então. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas e nos salmos. Porque o Novo Testamento ainda não existia. Então, tudo que foi falado pelos profetas lá no Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus, né? Então, para a gente fixar isso. Muito bem. Dos 6 livros históricos, Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, é provável que alguns desses livros foram escritos por alguns profetas. Em segundo lugar, há 17 livros proféticos específicos, de Isaías a Malaquias, né? É bom depois a gente vai aprender, até quem vir na escola dominicana, vamos aprender aí a divisão da Bíblia, que fica muito fácil na hora a gente procurar aqui. Moisés escreveu os 5 primeiros livros, que é a Torá, ele era profeta, Deuteronômio 18:15 fala sobre isso. Sendo assim, 2/3 do Antigo Testamento, no mínimo, foram escritos por profetas, né? É a principal palavra hebraica para profeta, ela ocorre 316 vezes no Antigo Testamento. Na Birrim, em forma plural, no hebraico, profetizar é emitir palavras abundantemente da parte de Deus, por meio do Espírito de Deus. O profeta não era um líder religioso. O Espírito Santo e a palavra estavam nele e tinha 3 características: conhecimento divinamente revelados,
O propósito de tais conhecimentos era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus. Então, vou pedir o pastor para abrir aí, Isaías 39, a partir do versículo 3, por favor. Conhecimento divinamente revelados. O propósito de tais conhecimentos era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus. Isaías 39, a partir do versículo 3, alguns versículos. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? Respondeu Ezequias: Pode continuar. De uma terra remota vieram a mim, de Babilônia. Perguntou o profeta: o que foi que viram em teu palácio? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há em minha casa. Coisa alguma há nos meus tesouros que não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Certamente virão dias em que tudo o que houver em teu palácio e tudo o que entesouraram os teus antepassados até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Prossegue? Prossegue, por favor. Dos teus próprios filhos que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. O propósito do profeta era encorajar o povo a permanecer fiel à palavra. Aí a gente tem que estar sempre lembrando: Reino do Norte, as 10 tribos já tinham sido o quê? Levadas cativo pelos assírios. Aqui é o Reino do Sul, né? É Judá, o Reino de Judá. Isaías está falando esse negócio aqui há 200 anos, antes de acontecer, e mesmo assim o povo não se converteu, o povo não se voltou para Deus. Então, o ofício do profeta, ele tinha que falar sobre isso para que o povo permanecesse fiel a Deus, quer que ele ouvisse ou não quisessem ouvir. Também, nessas 3 características que eu coloquei aqui, poderes divinamente outorgados eram levados à esfera de milagres à medida que recebiam a plenitude do Espírito de Deus, ou Espírito Santo, que é a mesma coisa, tá bom? Espírito de Jesus. Muito bem. Vamos abrir aí no livro de Josué, no capítulo 10, e é um fato interessante, que eu até tenho aqui na minha Bíblia. É engraçado que eu ganhei uma Bíblia de presente da minha tia, antes de falecer, uma Bíblia Vida Nova, é um tijolão enorme, e veio uma citação de um supercomputador que estava sendo construído, e na hora que foram programar esse computador, estava faltando justamente 24 horas. E dentro desses cientistas, um era religioso. Ele falou: olha, teve um fato em Josué no capítulo 10, versículo 12 ao 14. Por favor, pastor Paulo. Temeu muito porque Gibeão... 10, 12. 10, 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Olha só, esse evento que aconteceu, como foi falado aí, depois nunca mais aconteceu. Sabe quanto tempo o sol ficou lá no céu? Durante 23 horas e 40 minutos. Olha só. Aí vamos agora abrir em Isaías 38, 8. Está faltando 40 minutos aí, né? Para completar 24 horas. Mas vamos ver aqui em Isaías 38, 8, uma situação que muitos devem conhecer, né? Às vezes as pessoas brincam com Deus, né? Os reis brincavam com Deus, como a gente viu aqui,
que o próprio rei falou assim, não, Deus me prometeu prosperidade, pai, não vai acontecer nada disso que você está falando não, Isaías. Isaías 38:8. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Então, aí você vê que aqui, no capítulo 38:1, fala que ele teve uma doença com a enfermidade mortal. Ele ia morrer. Eu lembro que tinha uma caixinha de promessa, e quando eu fazia a rádio, eu pedia para alguém tirar. Aí botou, muito engraçado esse negócio. Aí tá assim, ó, que saía na caixinha de promessa. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aí ninguém gostava de falar isso quando tirava, né? Mas enfim, foi a sentença. O rei Ezequias, ele estava com uma doença terrível, ele ia morrer. Aí ele começa a chorar, ele começa a clamar, né? Aí Isaías fala aqui, no versículo 7, né? Isto te será por parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, conforme o pastor Paulo leu. Seria mais fácil o quê? O sol declinar ou retroceder? Entendeu? Aqui, ó. Eis que farei que a sombra dos graus, que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais, volte 10 graus. Assim recuou o sol 10 graus pelos que já tinha andado, ou seja, pelo relógio do sol. Retrocedeu. Esse tempo aqui é 40 minutos. A sombra do relógio de sol, não sei, aqui em Campo Grande tem um ali, no final do calçadão, tem um relógio de sol ali. Aí você consegue ver as horas, que muitas nações ainda conseguem fazer, marca as suas horas pelo sol. Então aqui, o sol recuou 10 graus, exatamente 40 minutos. Então, quando Deus manifesta o seu poder aos profetas outorgados por ele, e tem essa plenitude do Espírito, nós ouvimos aqui o pastor pregar no domingo sobre Elias. Então você imagina, não vai chover 3 anos e 6 meses, no deserto. Como é que pode isso? Como é que vai plantar? Vai faltar água, vai faltar comida. Aí Elias sai lá daquele local, aí lembrando, né, pastor, aquele vídeo que o cara falou que o urubu, entendeu? É complicado esses negócios, mas em Deus. Mas enfim, Elias vai para Sarepta, chega lá, pô, a mulher não tem quase nada. Faz um bolo para mim aí, depois faz para o teu filho e para você. Olha, conforme o Senhor teu Deus está falando, eu vou fazer, porque eu de mim não vou conseguir fazer nada. Agora você imagina, botija de azeite, não acaba. O pote de farinha, mete a mão, não acaba. Durante 3 anos e meio, divinamente outorgado pelo Senhor. Vimos aqui o pastor Corey, outorgado, irmão. Quantos sinais ele fez aqui nessa curta passagem pelo Rio de Janeiro? Quantos testemunhos? Porque quando Deus manda e envia, ele cumpre, ele supre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, outra coisa, o estilo de vida e as características dos profetas, em sua maioria, abandonavam suas atividades seculares que eles desempenhavam, a fim de viverem exclusivamente para Deus. Protestavam contra a idolatria, a imoralidade, iniquidades cometidas pelo povo, bem como a corrupção praticada pelos reis e sacerdotes. Suas investidas eram sempre em favor do reino de Deus e da sua justiça. Lutavam pelo cumprimento da vontade divina, sem levar em conta os riscos pessoais. A gente lembra como é que foi a morte de Isaías? Quem lembra? Cerrada ao meio. Imagina, quantos profetas foram perseguidos e mortos por causa da palavra do Senhor? Quantos hoje, a gente pega os países da janela 1040, são mortos também? E a gente aqui está no conforto, irmão. Então, chega um momento que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Porque a palavra, ela já foi dada. Agora, para essa palavra chegar até nós, quantos sofreram? Quantos sofreram? A gente precisa sempre atentar para isso, por isso nós temos que valorizar esses momentos que estamos na casa do Senhor. O profeta e o sacerdote
Durante a maior parte da história de Israel, os sacerdotes e profetas constantemente entravam em conflito. O plano de Deus era que houvesse cooperação mútua entre eles, mas os sacerdotes tendiam a aderir ao liberalismo e deixavam de protestar contra a decadência do povo de Deus. Se omitiam e muitas vezes concordavam com a situação anormal reinante naquela situação. E a sua adoração a Deus resumia-se em cerimônias e liturgias, era aquele formalismo, embora a moralidade ocupasse um lugar formal, nos seus ensinos, mas na prática não realizavam. O profeta ressaltava fortemente o modo de vida, a conduta e as questões morais. Repreendiam constantemente o formalismo. O profeta, entre outras atribuições, era um ensinador da ética, um reformador moral e um inquietador da consciência humana. Desmascarava o pecado e a apostasia, procurando sempre despertar o povo a viver uma vida realmente santa, em santidade, em adoração ao Senhor. Então, quando a gente pega aqui o livro de Isaías, e nos próximos capítulos que nós vamos ler, está falando sobre isso. Ele vai falar das nações, ele vai falar de situações como no próximo capítulo 7, quando o Messias vai vir. Mas tudo aqui que ele está falando, o povo vai pagar um preço alto pela desobediência. Então, quando nós não meditamos na palavra de Deus, quando nós não damos crédito à sua palavra, quando nós não damos crédito à liderança da igreja, quando principalmente nós não damos crédito ao Senhor, irmãos, estamos fadados ao fracasso. Então, a gente precisa despertar. Deus, quando Ele coloca isso aqui, é para que nós não possamos errar igual esse povo errou. Então, a gente precisa despertar. Efésios fala, desperta tu que dormes. Mas, enfim, vamos lá. Até aqui, irmão, deu para entender mais ou menos essa abertura aqui, para a gente entender? Vamos lá. Então, aqui, no versículo 1, quando fala do rei Uzias, ele começou bem o seu ministério. Tá? Vamos abrir lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26, algumas coisas para a gente entender aqui, a gente conhecer um pouquinho do rei Uzias, e por que, segundo livro de Crônicas, 26 a partir do versículo 1. Vamos ler apenas alguns versículos para a gente entender. Vamos lá, do versículo 1. Então todo o povo tornou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Versículo 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias, seu pai. Até o 6. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdote, e edificou cidades em Asdote e entre os filisteus. Aí você vai agora no versículo 13. E debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhes... Continua, até o 16, até o 15. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para tirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Olha aí, o camarada começou com força total, começou adolescente, cheio de vigor, cheio de saúde, Deus é comigo, eu vou fazer tudo que tiver no meu coração. Ele edificou torres, em Jerusalém, cavou muitos poços, porque ele tinha muito gado, campinas, trabalhadores que trabalhavam nas vinhas, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura, ele conhecia da terra. É um camarada que seria um agrônomo
naquela época. Então ele sabia fazer todo tipo de plantação, enfim. Mas aí entrou a soberba. Isso é muito comum hoje em dia. Só eu que sei, só eu que falo, só eu. Aí vem aqui, no versículo 16, pastor Paulo. Segundo Crônicas 26:16. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. No versículo 18. E resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da tua parte, para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e ele que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, até que ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão seu filho tinha seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Olha aí, quem foi Uzias? Começou com força total, começou fazendo as coisas que era de Deus, mas aí foi se meter numa área que não era dele. Ele não foi chamado para isso. Meu amigo, é o seguinte, não foi chamado por louvor, não faça isso. Eu não canto nada, se eu cantar aqui todo mundo vai embora. Sou desafinado até para bater palma. Vem para a casa do Senhor, você vai trazer a mensagem, irmão, se prepara. Tudo que você for fazer na casa do Senhor, o Senhor te chamou, faça com alegria. Agora, não entra na área que você não foi chamado, você atrapalha. Imagina aqui, a igreja tem a sua liturgia de culto. Aí abre-se uma oportunidade. Irmão, o que você... Não, quero louvar. Pô, posso louvar? Posso. Então tá bom, pastor, com uma boa vontade, né, pastor? Ô, irmão, tá bom, vamos dar uma oportunidade para o irmão aqui. Aí ele começa, quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Pô, não pode. Não pode. Então, irmão, aquilo que Deus te chamou, você fica. Dons, a gente nasce com dons, talentos naturais, mas tem coisas na casa do Senhor que é chamado. Ah, mas o pastor não me chama, eu estou aqui, ele não me olha para mim. Deus vai tocar no coração dele, irmão. Não precisa antecipar, porque muitos se antecipam à chamada, aí se frustram. A obra, irmão, ela não pode sofrer, não. Eu posso sofrer. Eu posso vir com dor de joelho, com dor de cabeça. A obra não pode parar, irmão. Deus, ele vai te capacitar. Agora, fica atento ao chamado do Senhor. Não antecipa. Deus não precisa que você dê ajuda a ele. E aqui com Osias aconteceu isso. Ficou soberbo e foi oferecer incenso que não era da competência dele. Isso era com quem? Com os sacerdotes. Então vamos lá. No versículo 2, Isaías 6:2, fala que os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, quem são os serafins? A gente já deu essa matéria aqui. Quem são os serafins? Hein? Qual é a funcionalidade dos serafins? Eles zelam por quê? Pela justiça ou pela santidade do Senhor? Pela santidade do Senhor. Então eles ficam 24 horas por dia, não dá para ir a shopping, não dá para ir a Maracanã, não dá para fazer nada. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o que era, o que era, o que há de vir. De eternidade a eternidade. Isaías teve essa visão. Você imagina o céu abrir e ele vê o trono de Deus e vê os serafins se movendo. Imagina o assombro que ele teve, né? Essa visão sobrenatural que ele teve. Aí você vê
No versículo 5, ele fala: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui ele não está com assim, não, poxa, e agora? Não, ele está começando a justificar. Pô, isso aqui não é meu momento não, Senhor. Preste atenção. Eu sou homem de lábios impuros. Primeira situação para não fazer. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora, qual era a sentença para quem visse o Senhor dos Exércitos, visse a presença de Deus? O homem natural consegue contemplar? O que aconteceria com ele? Fulminado. Fulminado. Mas teve um homem que foi ousado e pediu para ver a glória de Deus. Quem foi? Foi Moisés. Então a gente vai abrir lá, Êxodo no capítulo 33, no versículo 18. O homem tinha total intimidade com o Senhor e fala assim: eu quero ver a tua glória. Se o Senhor é comigo, eu quero te ver, eu quero te dar um abraço, mas eu quero ver a tua glória. Êxodo no capítulo 33, versículo 18. Ailton, eu queria falar um negócio aqui. O Uzias, ele ofereceu sacrifício de incenso, ofereceu incenso, né? Ia oferecer incenso. E o incenso representa as orações dos santos. Quer dizer, quando o sacerdote oferecia o incenso, era as orações das pessoas. Eles apresentavam as orações. E hoje quem apresenta a oração a Deus é o Espírito Santo. Então, quer dizer, é uma coisa terrível que ele estava fazendo ali, que ele queria fazer. 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Continua? Continua. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Até aí, entendeu? Então até aí, então você veja, Moisés pediu para ver a glória do Senhor, passou toda a sua glória, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia. Deus colocou a mão sobre ele ali naquela fenda da penha, e ele viu a glória de Deus, viu Deus pelas costas. Vamos colocar assim uma visão para a gente entender. Qual foi a consequência disso para Moisés? Teve que falar com o povo, botar um véu. Ele estava resplandecente, o pessoal não conseguia olhar para ele, teve que colocar um véu, né? Como você acabou de falar. Então, aí você vê total intimidade com o Senhor. E mesmo assim o povo ainda estava com seu coração duro. Aí vem Isaías: Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí no versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Brasa viva. Imagina, como é que você vai tirar uma brasa viva do altar do Senhor? Como é que vai ser isso? Como é que é isso? Aí você vê aqui, no versículo 7, eu vou complementar. Trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Algo que nós precisamos analisar friamente com isso aqui. Tenaz é um instrumento que é usado, geralmente quem trabalha em siderúrgica, em funilaria, é um instrumento que ele coloca lá dentro do forno e tira, né? Ele tem umas garras assim, tem vários formatos, mas geralmente é tipo um alicate, uma chave de boca, que aí coloca aqui e puxa, né? A altas temperaturas, ele registra altas temperaturas. Então ele tirou essa brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Agora vamos lá, estamos no Antigo Testamento.
os sacrifícios, né? Os animais que eram sacrificados, os pecados eram tirados o quê? Parcialmente. Se ele pecasse, ele tinha que fazer novamente. Agora, vamos pensar. Com essa brasa viva, tocou os lábios dele, não o queimou, purificou os seus lábios, as suas palavras, tirou toda a sua iniquidade e purificado foi o seu pecado. Como é que isso acontece? Já pararam para pensar o porquê aconteceu isso? Nós acabamos de ouvir aqui a responsabilidade de bater incenso para oferecer as orações, enfim, tinha um ritual para bater incenso, era dos sacerdotes. Mas ali tinha algo que já apontava para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quando o sacerdote entrava no Santo do Santo, ele começava a bater incenso, ele só poderia adentrar lá no local secreto, onde estava lá a presença do Senhor, quando os olhos naturais dele não vissem os panos do tabernáculo. Quando nós precisamos entrar na presença de Deus, nós temos que nos desligar do mundo natural. E era um gesto profético, porque o sacerdote ele andava para frente, para os lados, esquerdo, lado direito e para trás. Apontava para quem? Para a cruz de Cristo. Então, quando o anjo traz, o serafim traz essa brasa viva do altar do Senhor, é essa brasa viva que está perante o Senhor acesa incessantemente. Ele purifica, ele pega aquela brasa, leva lá, ele não vai ser queimado não. Essa brasa vai tocar nos seus lábios e ele vai ser uma transformação, porque ele vai começar a falar da minha palavra. Por quê? A palavra do Senhor, a gente vai ver aqui em próprio Isaías falando que ela não volta vazia. Ela vai cumprir para aquilo que ela foi determinada. E isso aqui não anula o sacrifício do Senhor, já aponta para o sacrifício do Senhor lá na cruz. Aí fala, a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Olha só, não vai ter problema para você fazer a minha obra não, Isaías. Não se preocupa não, que as palavras que você vai falar, é o meu Espírito que vai te encher. Olha só, você não fica se colocando como pequenininho, como incapaz, não, porque eu vou te capacitar e os teus pecados foi purificado, foi passado no fogo, como as nossas obras, irmãos. As nossas obras vão ser purificadas no fogo. Então, a gente precisa meditar nisso, porque às vezes as pessoas começam, não, mas é o sangue, peraí. O próprio Senhor está falando, tocou nos lábios dele, a iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Não tem impedimento nenhum para você fazer a minha obra. O que que impede a gente hoje de fazer a obra de Deus? O desemprego? É porque o irmão não fala com o irmão? Que o pastor não dá a paz do Senhor, não te deu um abraço, não apertou a sua mão? Isso é motivo para você não vir para a igreja? Isso é motivo para você não fazer a obra de Deus? Ou você quer que um anjo venha para você e fala, vem cá, dá uma espadada e vamos lá fazer a obra? Não vai acontecer isso, irmão. Deus, ele respeita a tua individualidade. E Deus conhece o coração. Eu posso estar aqui, mas minha cabeça não está aqui. Aí o que vai acontecer? Nada, irmão. Deus não vai me usar. Se eu for colocar, eu sempre falo, se eu for colocar a minha capacidade intelectual, não sai nada. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Ontem eu fiz lá um vídeo lá, com as fotos minhas e tal, eu fiquei assim, viajando, da onde Deus me tirou para chegar até aqui. É uma história de vida. Por mim mesmo eu não estaria. Mas chegou o momento que ele falou assim, não, agora eu quero que você vá e você vai falar, você vai fazer a minha obra. E eis-me aqui. Aí vamos ver aqui no versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui e envia-me a mim. Qual é a lição que nós aprendemos aqui? Às vezes, o pregador está aqui, e às vezes a gente tem emoção, levanta a mão, catuca o teu irmão do lado aí e fala, às vezes você não está afim de catucar, às vezes você não está afim de ouvir, você começa a ver os problemas da igreja, não, mas aquela palavra ali o pastor já falou,
Pô, domingo aquela palavra que o pastor pregou, não, já sei disso. Pô. Aí começa a olhar para o relógio. Aí o Senhor fala para Isaías, depois de tudo isso que aconteceu, para ver qual é a dele. A quem enviarei e quem irá por nós? Então disse eu, eis-me aqui e envia-me a mim, com convicção. Então quando você está na igreja, o pastor te dá uma função específica, algo para você fazer, faça. Se apresente. Não se esconda. Aqui não pode ter José de Arimateia no outro sentido antagônico, como nós aprendemos na escola dominical domingo, o membro oculto. Não pode. A gente não pode ter a característica da igreja, tá? Perdão, pastor, que eu vou falar, e se algo me exceder, o pastor tem autoridade para me corrigir. Mas me incomoda e eu falo. Cultura de sovaco. Vocês já ouviram falar sobre isso? É isso aqui, ó. Cultura de sovaco. Bota a Bíblia debaixo do braço. Vem para a igreja. Paz do Senhor, meu irmão. Vem. Vamos abrir a nossa Bíblia hoje, Isaías 6. Acabou o culto. Glória a Deus. Aqui. Isso aqui é a cultura do sovaco. Sovaco não aprende nada não, meu irmão. E bota um desodorante para melhorar a situação. Se você não abrir, Deus não vai falar contigo, o Espírito Santo não vai te capacitar. Você não pode deixar essa Bíblia fechada, que eu já falei, é um conjunto de livros. Bíblia é um conjunto de livros. Mas quando você abre, Deus ele começa a falar contigo. Então a gente tem que começar a ter essa intimidade com a palavra do Senhor. Então quando fala aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, não foi na emoção, foi com convicção. Então começa a mudar a tua atitude, começa a se colocar à disposição. Chega para a liderança da igreja, pô, eu estou com vontade de fazer isso, isso e isso. Eu tenho certeza que você vai ser bem-vindo nesse time, nesse grande exército. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, prosseguindo. Eu posso só falar uma coisinha aqui rapidinho? Pode. Tem uma pessoa que eu nem gravei o nome dele, tá nas redes sociais, um rapaz aí, que ele fica falando, a Bíblia não é a palavra de Deus. Porque aconteceu isso, isso e isso lá no Velho Testamento. Isso é regra de fé hoje. Você vai cumprir dessa forma? É olho por olho, dente por dente. Se alguém fizer mal, matar um irmão teu, tu vai ter que ir lá matar o irmão do cara? É olho por olho, dente por dente? Então, muito cuidado com esses ensinos que estão aparecendo aí nas mídias sociais, na internet, porque tem muita gente querendo aparecer para mostrar uma pseudo-santidade, um pseudo-conhecimento, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Tudo o que foi escrito para o nosso bem, para proveito nosso, como o próprio irmão Ailton já falou, lá em Moisés, Abraão, o sacrifício de Isaac, queria ser sacrificado, tudo isso já apontava para Jesus. Aí eu pego e falo que por causa de uma situação, de um costume, de um povo, agora aquilo ali não faz mais parte da palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Isso é muito perigoso, a gente aprender coisa errada. Quer aprender a palavra de Deus? Abre a Bíblia, ora e pede que o Espírito Santo ensine. Amém. Nós aqui na igreja estamos aqui para orientar também, para ensinar, mas o maior professor, o único professor é o Espírito Santo. Não entra nessa linha desse pessoal herético não, gente, pelo amor de Deus. Quer aprender a palavra de Deus? Vem aqui para a Só Vitória Church, terças-feiras, 19h30, estamos aqui para aprender a palavra de Deus. Temos uma escola bíblica dominical, muito boa, por sinal, já que ninguém fez o eu fiz. Então, venha aprender a palavra de Deus. Venha aprender a palavra de Deus. Então vamos lá, prosseguindo a palavra. Vou não? Alguém quer falar alguma coisa? Na minha Bíblia não fala isso não. Aí é o que o pastor Paulo acabou de falar. A gente precisa desmistificar muitas coisas que falam. Então eu poderia pegar aqui o exemplo de Jeremias. Senhor, eu sou uma criança. Não, você não é uma criança.
eu vou te enviar e você vai falar. Quer queira ouvir ou não, mas eu vou te enviar. Então não adianta na chamada a gente ficar fazendo rejeição, né? Está dizendo aqui o que a dúvida dela, né? Eu acho que foi isso aqui que você falou, porque eu já ouvi isso aqui também. Como se Isaías tivesse colocado à disposição do Senhor, como se não tivesse Eu Jesus. nunca ouvi. Não faz sentido, não. Não ouvi. Por isso que eu falei, O na minha profeta Bíblia não anunciava tem. Cristo, então não tem nem como. Isso aí é loucura. Eu já procurei isso, não achei. Não. Então, aquilo que eu falo, primeiro a Bíblia, depois a minha opinião. Porque até o que a gente sempre comenta na escola dominical, se Jesus veio só para tirar os nossos pecados, o sacrifício dele é insuficiente. Qual foi a missão do Senhor Jesus? O verbo se fez carne para quê? Deus amou o mundo de tal maneira e deu quem? Então, o plano de salvação é mais abrangente. Porque se fosse só para ficar no pecado, ia acontecer isso aqui. Isaías ia ser o Messias. Entendeu? Então, ia sempre aparecer um outro. Como o inimigo, ele achava quem era o Messias. Era Moisés? Não foi. Era Davi? Salomão? Não foi. Paulo? Poderia achar. Mas não, o sacrifício de Jesus foi suficiente. Então, isso que a gente tem que desmistificar do que a gente ouve por aí, entre outras coisas. Não é só isso, não. Mas eu já ouvi. Ultimamente eu tenho ouvido muita coisa que eu fico assim, da onde tira essas criatividades, né? Enfim. Então, vamos lá. No versículo 8, fala aqui, né? Já falamos, envia-me a mim. No versículo 9 fala: vai e diz a este povo, ouvir de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, e não vem a ele ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. Vamos abrir aí em Isaías 59. Isaías 59, a partir do versículo 1. Apenas alguns versículos para nós entendermos isso aqui. Isaías 59, 1, por favor. Certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Até o versículo 4, pastor. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Pois as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém comparece em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o mal e produzem a iniquidade. Agora vamos no versículo 18, desse mesmo capítulo 59. Conforme as obras deles, assim será a sua retribuição: furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Até o 21. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Pois ele virá como uma corrente impetuosa que o sopro do Senhor impele. O Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da tua boca de teus filhos, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Então você vê que a junção desse versículo 9 vai falando aqui, ó: ouvir de fato não entendeis, vedes em verdade, mas não vão perceber, vão engordar o coração desse povo, vai endurecer os ouvidos, vai fechar os olhos, né? Vai ouvir com os seus ouvidos, a entender com o seu coração e a converter-se e ser sarado. Aí vem aqui: ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Isaías 59:4. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade.
No 18, conforme as obras deles, assim será a sua retribuição. Furou aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará a ele a sua recompensa. Aí vem aqui o mais importante no versículo 21. Quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Aí você vê, o Espírito, que Espírito é esse que ele está falando aqui com letra maiúscula? É o Espírito Santo, é a promessa, porque quem assume, né, quem renuncia ao seu pecado, e aquele povo eles aguardavam o Messias, já tinha sido profetizado que o Messias viria, ele iria voltar, né, o verbo iria fazer carne, então ele promete que o seu Espírito para todas essas pessoas que aguardavam, que renunciavam, que não se transgrediam, não viviam iniquidade, não tinha prazer com o mal que acontecia naquela época, que se desviava do mal, existia uma promessa que o seu Espírito viria sobre eles e a sua palavra não se apartaria da sua boca. Vamos abrir aí em João 16, o Evangelho segundo escreveu João no capítulo 16 e 7, que é uma promessa. Qual foi a promessa? Eu vou para o Pai, não vos deixarei sós. Enviarei a vós a quem? O Consolador, o Espírito Santo. Então, o Evangelho segundo escreveu João no capítulo 16, 7, o que é que diz? Evangelho de João 16, 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-vos-ei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. No 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá todo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, a promessa do Espírito, Jesus falou, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês fora, virá o Consolador, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de quê? Que poder é esse? Após o 50º dia, depois da sua assunção, sua morte e ressurreição, o que aconteceu? Atos 2. O Pentecoste era festa. O que aconteceu? A descida do Espírito Santo. E tem que lembrar, Pentecoste era uma festa, né? Então vamos lá, a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder, a autoridade do Espírito Santo, ok, mas essa promessa, ela só seria completa, além do Espírito, se você guardar a sua palavra. E aqui em João, ele fala sobre isso, no capítulo 14, versículo 23, olha aqui, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa é a promessa que Isaías estava falando lá, que a gente acabou de ler, capítulo 6. Se nós aguardarmos, renunciarmos o nosso pecado, abandonar aquela velha prática, aceitar o Senhor Jesus, estou aguardando o Messias veio, é esse Jesus que eu quero, aí ele vai dar o seu Espírito, para quê? Toda palavra que ele colocar na minha boca, na sua boca, ela não vai voltar vazia, ela vai cumprir para aquilo que foi determinado. A palavra ela não volta vazia, a paz do Senhor ela não volta vazia. Se a pessoa não aceitar a paz do Senhor, irmão, ela volta para você. Isso é bíblico, Jesus falou sobre isso. Então, essa é a promessa, se você guardar essa palavra, o Pai vai te amar, e ambos vão fazer morada. Nós somos o quê? Nós não somos o templo vivo do Espírito Santo de Deus? Aí, é cumprimento da palavra. Se você começar a fazer essas junções, você vai ver a transformação que Deus vai fazer na sua vida. Então a gente precisa estar ligado nas promessas que o Senhor fez. Então, para nós concluirmos nessa noite, o que nós acabamos de ler aqui no capítulo 6 de Isaías, e que fique gravado, e logicamente nos capítulos posteriores que nós vamos
aprender a partir da semana que vem, inclusive o capítulo 7 é muito rico e fala da promessa do nascimento do Messias, né? Que aqui fala, Isaías fala assim: então disse eu, até quando? No versículo 11, Isaías 6:11, e respondeu: até que se assole as cidades e fique sem habitante, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Que firmeza é essa? O povo ele iria para o cativeiro. Aqui ele já está falando do cativeiro babilônico. Mesmo que essa cidade fosse assolada, mesmo que os homens fossem afastados no meio da terra, ficaram desamparados. Quem ficou em Jerusalém ficou na miséria. Quem tentou fazer a espada, morreu de peste, foi para o cativeiro. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Quem é essa santa semente? Quem é essa santa semente? Quem é a raiz de Davi? Quem é o leão de Judá, da tribo de Judá? O Messias não virá aqui no capítulo 7, versículo 14, é isso, se eu não estou enganado? É essa semente aqui, a santa semente. Deus iria julgar o quê? O Israel, o reino do sul, Judá, como se foi. Mas ele fala para Isaías: olha, vocês vão passar, o reino do norte aconteceu isso, o reino do sul também, se eles não se consertar, vão passar. Mas fica tranquilo, vai vir o Redentor, vai vir o Messias, eles vão sofrer, mas fica tranquilo, na plenitude dos 100, daqui a uns 700 anos, o Messias vai nascer. Então, é essa palavra que fala aqui, como carvalho. O que é o carvalho? Né? É uma árvore que ela é frondosa e as suas raízes, elas são profundas. Né? É como aquela construção que teve lá no tempo, aquela madeira de acácia. Pode vir a tempestade que for, ela se enverga, mas ela não quebra. Por que o templo lá de Jerusalém foi construído com esse tipo de madeira, essa madeira nobre? Que é resistente. Pode vir a intempérie que for, as folhas podem cair, mas suas raízes estão firmes. E você está firme em quem? A sua vida está firme em quem? As suas raízes estão plantadas aonde? O seu fundamento está colocado aonde? Em quem você tem crido? Em quem você tem confiado todas as suas ansiedades? Nós temos que confiar sempre nele. Ele é o rei dos reis. É o general que nunca perdeu uma batalha. E eu sei que o meu Redentor vive. Sendo assim, alguma pergunta, alguma dúvida, algum desespero? Podemos encerrar, podemos concluir? Sendo assim, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus a todos vocês que estão na live. Continuem sintonizados conosco. Venha nos visitar na nossa igreja, tá bom? Devolvendo a direção do culto ao nosso pastor Márcio. Deus abençoe a todos.